Estão me ouvindo todos? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Como foi combinado na aula passada, como foi dada na aula passada sobre a tahara, então hoje iremos continuar essa aula. Só que o diretor ou gerente desse site, o Sheikh Ahmed Al-Khalf, ele falou para mim revisar com vocês de novo a aula das pessoas que não pegaram a aula toda. Então a gente vai dar uma revisão e vamos falar um pouco mais sobre a tahara e explicar um pouco mais a tahara e o que significa a tahara. E vamos falar um pouco sobre al-wudu. E também ele me pediu para fazer uma apostila pequena para vocês, ficar à disposição para vocês relembrarem ou revisarem a aula. Porém, eu não tive tempo hoje de fazer essa apostila. Insha'Allah ta'ala, eu irei fazer essa apostila e no decorrer da semana os representantes, os diretores desse site vão colocar aqui no site para ficar à disposição de vocês. Então vamos começar a falar sobre a tahara, ou o que significa a tahara. Só mais uma vez, vocês estão todos me ouvindo, correto? A tahara, na língua árabe, significa... A tahara na língua árabe significa limpa ou purificação. E a tahara, de acordo com a legislação islâmica, significa limpeza, que é a maior limpeza, a limpeza do coração. É a pessoa limpar o seu coração contra qualquer tipo de incredulidade ou de idolatria. É a pessoa limpar o seu coração contra qualquer tipo de rancor, ódio ou raiva para com seus irmãos muçulmanos. É a tahara maior, que eles falam taharatu akbar, que é a tahara conhecida como at-tawhid, a unicidade. É a pessoa limpar o seu coração totalmente de qualquer tipo de idolatria e adorar o único Deus, Allah Azza wa Jal. Adorar o único Deus em todos os tipos de adoração. É a pessoa se dedicar para Deus, se submeter a Deus, não ter raiva, nem ódio, nem rancor, nem inveja dos seus irmãos muçulmanos. Essa tahara, todo muçulmano é obrigado a purificar e limpar o seu coração. E a tahara menor é conhecida, é aquela tahara que nós vamos falar aqui. É a tahara da limpeza do corpo. É a tahara que a pessoa é obrigada a limpar o seu corpo para poder adorar a Allah Azza wa Jal, adorar a Deus. E essa tahara é dividida também na sua limpeza, na sua impurificação menor e a sua impurificação maior. O que seria a impurificação menor e a impurificação maior? A impurificação menor significa a pessoa ela vai estar impura e não vai poder fazer oração. Por exemplo, se ela usou o banheiro como defecou, urinou ou ela soltou gases, é conhecido como impurificação menor. Então essa pessoa é obrigada
a fazer a chamada ablução. Em árabe significa al-wudu. Fazer ablução, que em árabe significa al-wudu. E essa ablução, se ela veio soltar gases ou defecar, ela é obrigada a lavar as partes íntimas e depois fazer a ablução. No caso de soltar gases, não é sempre que ela precisa lavar as partes íntimas. Essa é a tahara menor que a pessoa é obrigada a fazer para ela poder rezar ou tocar no Alcorão Sagrado. Se ela tiver com essa impurificação menor, ela não pode tocar no Alcorão e não pode rezar. Agora tem a impurificação maior. O que seria a impurificação maior? A impurificação maior é a pessoa ficar impura e não poder também fazer a oração. Mas ela se diferencia da menor, pois a impurificação maior é obrigado o banho, chamado em árabe al-ghusl. Al-ghusl. Como dizemos, a impurificação menor ela pode fazer apenas a ablução, al-wudu. A maior ela é obrigada a fazer al-ghusl ou o banho. Então esse ghusl, quando que ela deve fazer? Ela deve fazer esse ghusl quando ela atingir, se for no caso da mulher, ela, depois do período menstrual, ela deve tomar esse banho para se purificar dessa impurificação maior. E também, no caso do homem ou da mulher, após a relação sexual. Eles devem tomar o banho para poder rezar ou pegar no Alcorão. Então, isso é chamado al-ghusl, a purificação maior, é o banho que a pessoa deve fazer para ficar pura, para rezar ou pegar no Alcorão Sagrado, Al-Qur'an Al-Karim. E também tem a mulher pós-parto, ela deve, depois do parto dela, depois da quarentena, ela deve fazer o banho também, al-ghusl, para ela poder pegar no Alcorão ou tomar ou rezar as suas orações. Essa é a purificação. Só que vamos voltar um pouco naquilo que a gente falou, que é muito bem, devemos lembrar que para nós fazermos essa purificação, tem que ser com água. Devemos fazer essa purificação com água, ou se não tiver água por perto, se tiver em falta da água, ou então a pessoa estiver incapacitada de tomar banho com água por alguma enfermidade, então a pessoa deve fazer o quê? At-tayammum, que o tayammum é a pessoa se purificar com a terra. O que é a pessoa se purificar com a terra? A pessoa se purificar com a terra é ela bater as suas duas palmas da mão aberta numa terra limpa, ela bate as suas duas palmas na terra e depois ela passa as suas mãos no seu rosto e passa a mão direita sobre a esquerda e a esquerda sobre a direita, e a pessoa ela já está purificada, tanto da purificação maior ou menor, no caso de falta de água ou não poder usar a água. Então ela faz esse tayammum e ela já pode fazer a sua adoração normal, só que tem um porém, ela vai ter que fazer sempre essa purificação quando ela quiser rezar as suas orações obrigatórias. Agora, no caso da voluntária, ela faz uma vez só e pode ir rezando. Agora, só se ela quebrar a sua purificação. Se ela está purificada, ela fez a purificação com tayammum, com a terra, e ela quer pegar o Alcorão, quer rezar voluntariamente, ela pode rezar. Se ela vir quebrar essa purificação, tanto com a impurificação maior ou menor, ela deve fazer o tayammum depois. Agora, se ela não quebrou nem a menor nem a maior, e chegou no horário da outra oração obrigatória, ela deve então fazer o tayammum novamente. Não sei se foi entendido isso.
Qualquer coisa eu explico novamente. Isso é o tayammum. E a água, para a pessoa deve saber que a água, ela, os sábios dividem a água em 3 partes e alguns dividem em 2 partes. É muito importante nós sabermos as divisões da água para nós nos apegarmos e sabermos como que nós devemos nos purificar e qualquer água pode ou não pode. Então, a água, muitos dos sábios dividem, como o Sheikh Bin Baz, um grande sábio, que Deus tenha misericórdia dele, eles dividem a água em 2 partes. Al-ma' al-mutlaq, al-ma'u al-mutlaq, a água geral. A água geral significa a água pura, a água limpa, que não tem nenhuma impurificação. Sem impurificação alguma. É a primeira parte. Tanto que Allah Azza wa Jal, ele fala no Corão Sagrado, na Surata Al-Furqan, no versículo 48. Surata Al-Furqan, versículo 48, ele fala assim: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. E descemos do céu a água pura, a água limpa. A Surata Al-Furqan, versículo 48. Então, essa água, aqui os sábios falam que a água geral é água pura, limpa, não tem impureza alguma, e o dalil é esse versículo. E descemos do céu a água limpa, a água purificada. E também tem outro dizer da Surata Al-Anfal, Surata Al-Anfal, no versículo 11. Allah Azza wa Jal, ele fala no Corão Sagrado: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. Surata Al-Anfal, versículo 11. Al-Anfal, versículo 11. Allah diz no Corão Sagrado assim: de quando ele fez o sono encobrir-vos como segurança vinda dele, e fez descer sobre vós água do céu, para com ela purificar-vos e fazer ir o tormento de Satã. Aqui, esse versículo foi descido na batalha de Badr, e era sabido que na batalha de Badr os incrédulos, os politeístas, eram mais numerosos do que os muçulmanos, os crentes. Então, para os crentes não ficarem com medo e não se sentirem inseguros por todo o poder da água e dos poços dos poços da época está na mão dos incrédulos, e eles segurarem a água e não permitirem que os muçulmanos bebam, Allah Azza wa Jalla, ele fala: não se preocupem, fiquem tranquilos, que nós vamos fazer descer a água dos céus para vocês se purificarem, beberem dessa água, que Allah Azza wa Jalla, ele é o magnífico, é o criador de tudo. Mas o mais importante aqui é saber que quando ele fala descer dos céus água para purificar-vos, quer dizer que a água dos céus, a água da chuva é uma água, então a água em geral é considerada água limpa. Correto. E também tem o dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele fala assim: Innal ma'a tahur la yanjisuhu shay'un. Certamente a água é pura e nada, certamente a água é pura e nada a impurifica. Esse hadith é um hadith correto. Então todos esses dizeres que a gente falou aqui, eles explicam a primeira parte da água, que é a água no seu geral, a água pura, a água no seu todo. A água no seu todo é considerado água pura, que você pode se purificar com água. E o significado aqui é que essa água, desde que ela não tenha mudada
a sua cor, o seu gosto ou o seu cheiro, ela vai continuar sendo água, desde que ela não muda a cor, o cheiro ou o gosto da água mesma, então ela vai continuar sendo água e você pode se purificar dessa água e ela não é impura jamais. Isso está de acordo com muitos dos sábios. E tem aqueles sábios que falam, se ela cair, aquela água que muda a cor dela, desde que não mude o gosto, o cheiro ou a cor, ela vai continuar sendo água. Agora, se ela mudar o cheiro dela, tem aqueles sábios que colocam a segunda parte da água, né? Tem aquele sábio que fala que a água é limpa, mas não para tudo. Ela é limpa em algumas partes. Seria isso. Significa o quê? Aquela água que ela muda a sua cor, ou até mesmo pode mudar o cheiro, mas ela não é com impureza. Ela muda com coisas limpas que a gente pode beber. Como para entender melhor? Por exemplo, tem aquela água que é misturado o café, tem aquela água que é misturado o chá, tem aquela água que é misturado o suco. Ela é água, só que ao mesmo tempo ela mudou a cor dela. Entendeu? Mudou alguma dessas características faladas. Então, os sábios eles falam assim, então ela entra na segunda parte, ou no segundo tipo de água. Ela é água pura, mas não pura para todo mundo que pode se beneficiar da purificação, da ablução e do banho. Mas outros sábios falam, não, a água se divide só em duas. Essa parte, ela entra na água mutlaq, na água geral, que é na primeira parte, que ela é limpa também. Então vamos direto agora para a terceira parte, que na verdade é a segunda parte. Essa segunda parte chama água an-najis, água impura. Água impura, najis, najis. A água impura, ela é conhecida como, se essa água ela atinge alguma impureza, como urina, fezes e assim por diante, etc. E essa impureza que atingiu a água, ou sangue, e essa impureza que atingiu a água, ela muda a cor dela, ou muda o cheiro dela, ou muda o gosto dela, então essa água torna impura. Fica proibido da pessoa se purificar, fazer a ablução ou fazer o seu banho com ela. Então essa água fica impura e você jamais pode fazer qualquer tipo de purificação com essa água. E muitos dos sábios falam assim, exceto se essa água, muitos sábios falam assim, agora pode ter um lugar, um riacho, um recipiente grande que tem bastante água e a impureza que caiu na água, ela não chegou a mudar a cor dela, ou não chegou a mudar o cheiro dela, ou não chegou a mudar o gosto dela, o sabor dela. Então, se ela não mudou nenhum desses três tipos, ou um desses três tipos, ela não mudou, então essa água ela é pura. Muitos sábios falam, não tem problema, você pode se desfrutar dela, porque a impureza é muito pouca, não atingiu essa água, ou não conseguiu atingir para deixar essa água impura. Então eles falam, você pode se purificar com essa água, pois essa água continua sendo limpa para você. Agora, se for uma quantidade pequena, um recipiente pequeno, e você fica em dúvida, é melhor você evitar totalmente essa água e procurar uma água limpa para você fazer a sua purificação. Então, essa é a repartição que a água se divide. Não sei se vocês entenderam sobre a água ou o que foi dito sobre a água. É muito importante entender essas partes da água para nós podermos partirmos para a outra parte. Água pura, água impura que é neges, e se ela contém algum tipo de impureza, como urina, fezes, sangue, etc., ela muda a cor, o cheiro ou o gosto, então você não pode se purificar com ela, fica proibido. Agora, se for um pouco de água, se for um pouco de água,
e essa quantidade pequena atingiu qualquer tipo de nejes, de impureza, e essa impureza você fica com dúvida, não tá sabendo se ela dominou, tomou conta, ou mudou a cor da água, ou mudou o cheiro, mudou o gosto, algum desses três tipos de coisas, então você, por dúvida, evita e não usa a água. Esse relato, ou essa fato, está de acordo com o Sheikh Ibn Baz, que Deus tenha misericórdia dele. Vamos falar agora que o profeta, tudo isso aqui tem a ver também com um versículo que está no Corão Sagrado. Allah diz no Corão Sagrado, na Surata Al-Ma'ida. Surata Al-Ma'ida, a Surata da mesa servida, versículo 6. Allah diz assim no Corão Sagrado. Ya ayyuha. Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Já estão me vendo? Então, Surata Al-Ma'ida, versículo. Alhamdulillah. Surat Al-Maida, versículo 4, versículo 6, versículo 6, aya 6. Allah Azza wa Jalla, ele fala no Corão Sagrado: Ya ayyuhalladhina amanu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah, ele diz no Corão Sagrado assim: ó vós que creem, quando vocês levantarem a praticar a oração, então lavem vossos rostos e vossas mãos até os cotovelos, e passem vossas mãos sobre vossas cabeças e seus pés até os tornozelos. Essa surata, Allah Azza wa Jal, ele explica o que é a purificação, conhecida como al-wudu, a ablução. Essa surata, ela explica como fazer a ablução. A ablução, de acordo com essa surata, Allah Azza wa Jalla fala: toda pessoa, crente, muçulmano, servo de Deus, servo de Allah Azza wa Jalla, que desejar a fazer a oração, se aproximar de Allah com a sua oração, então ele deve fazer a ablução, lavar essas partes que Allah falou no Corão Sagrado. E essas partes o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou em vários dizeres, em vários atos que ele fez e os seus companheiros relataram para nós. Como, por exemplo, Allah fala aqui: então, lavem vossos rostos. Lavem vossos rostos. E como que é lavar os rostos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já explicou como que é lavar o rosto. Para lavar o rosto, para fazer a ablução, o profeta costumava lavar o rosto desde o nascer do cabelo, no começo da testa, até o final do seu queixo. Até o final do seu queixo, e desde um ouvido até o outro ouvido. Isso tudo é o rosto. Significa o rosto na qual Allah Azza wa Jal está a falar aqui no Corão Sagrado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele costumava lavar 3 vezes o rosto. Lógico que não é obrigado lavar 3 vezes, lavando uma vez já fez a obrigação. Estão me vendo?
Deixa eu dar um jeito aqui na câmera. Peraí. Alhamdulillah. Então, o rosto que Allah Azza wa Jalla, ele fala no Corão Sagrado, o rosto que ela fala no Corão Sagrado, como lavar o rosto, é você lavar da ponta da testa, do nascer do cabelo, tá vendo aqui meu dedo indicando, até o queixo, final do queixo, de um ouvido até o outro. Isso tudo é rosto. Se vocês viram bem assim, tá? Esse é o rosto que Zawajel fala como fazer para se purificar, como fazer a ablução. E para a pessoa que está cumprindo com a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegar na barba, no rosto, tem que lavar, e essa pessoa tem a barba, ele deve, o homem, a esfregar bem entre as barbas, para que assim a água penetre por debaixo da barba e penetre em toda a sua pele. Isso é lavar o rosto, como Allah Azza wa Jal falou no Corão Sagrado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Depois Allah fala no Corão Sagrado, e vossas mãos até os cotovelos. A mão, ele vai desde o dedo médio até o seu cotovelo, passando o seu cotovelo. Então você lava toda a sua mão, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Você lava a direita, depois a esquerda. Melhor 3 à direita, depois 3 à esquerda, mas uma só já é obrigatório, 3 é sunna. Passando de 3 é exagero, não pode. Primeiro a direita, depois a esquerda, desde o dedo médio, como está mostrando aqui no vídeo, até o cotovelo. Isso tudo é a mão que é obrigado a água atingir toda essa mão. Depois você lava a esquerda, e Allah falou aqui depois no Corão, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, e passe as mãos sobre vossas cabeças. O que é passar a mão sobre vossas cabeças? Passar a mão sobre vossas cabeças é pegar as mãos, as duas, passar do começo, que como estou mostrando no vídeo, até a nuca, e depois voltar de novo até o início do cabelo. Assim, passando apenas a mão, não precisa jogar a água, e basta passar as mãos molhadas apenas, uma vez, as duas mãos na cabeça. Passando assim, de acordo com o hadith do profeta, como o profeta fez, você vai estar fazendo a ablução, como Allah Azza wa Jal manda aqui no versículo. E depois, por último, Allah fala, o arjulakum ila al-ka'abain. Allah fala, o arjulakum. Muitas pessoas, muitas facções do Islã, como por exemplo os xiitas, eles entendem aqui, quando Allah fala aqui, é uma regra de leitura. Biru usikum. Aqui está, quem entende árabe vai saber que está com kasra. Está com, em vossas cabeças, com i. Aí depois ele fala, o arjulakum com fatha. Então, quando fala, muitas pessoas e outras facções, eles entendem que vai, depois que você passar a mão na cabeça molhada, passe sobre os seus pés. Não, isso é errado. Você não pode passar sobre os seus pés. E sim tem que lavar os seus pés. Lavar os seus pés, desde o dedo pequeno, como todos os dedos, lavando o pé todo e passando pelos tornozelos. Se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, correto? Então lava o pé direito, depois o esquerdo. Uma vez é obrigatório, 3 vezes é sunna, passou de 3 é exagero, é errado. Não pode. Porque a leitura que a gente faz aqui é o arjulakum e não arjulikum. Pode ler tudo bem como arjulikum. Não é errado, mas a gente lê arjulakum para entender
que é lavar os pés, e não como outras facções, como os xiitas entendem, e eles só apenas passam a mão molhada no pé, isso é errado. Devemos lavar 3 vezes e deixar a água penetrar nos nossos pés. Foi claro, correto? Então, assim que Allah Azza wa Jal, ele ensina para nós como praticar a ablução. Depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem outro hadith aqui que o profeta falou assim: La taqbalu salatan bighayri taghur. A oração não é aceita sem que esteja purificada. Quem? A pessoa. No hadith o profeta fala, qala sallallahu alaihi wasallam, não é aceita a oração sem que esteja purificada a pessoa, entre aspas. Então, isso diz que a purificação é obrigatória para a pessoa rezar e a sua oração estar aceita perante Allah Azza wa Jal, e assim Allah vai aceitar a sua reza. Correto? Vocês estão me vendo bem agora, né? Então, a pessoa, de acordo com o versículo que foi dado e o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se devemos então fazer desse jeito a nossa purificação e devemos então fazer a nossa purificação como Allah Azza wa Jal mandou no Alcorão Sagrado. E devemos saber, depois que a pessoa está purificada, então ela pode tocar no Coran, pode rezar, e proibida de tocar no Alcorão Sagrado, e fica proibida de rezar até que ela se purifique. Tá? Isso é a purificação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou e que Allah Azza wa Jal, ele fala no Alcorão Sagrado. E também é bom lembrar aqui também que a purificação, Allah Azza wa Jal, só voltando à opção Allah Azza wa Jal, tem vários versículos que Allah Azza wa Jal, ele nos recomenda para que nós devemos ter a nossa purificação. Tá? Por exemplo, Allah Azza wa Jal, ele fala na surata Al-Ahzab. Surata Al-Ahzab. Tá? Se alguém tinha me fala de novo se não está me vendo, tá? Surat Al-Ahzab, versículo 33, Allah fala no Corão Sagrado assim: إنما يريد عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. Allah diz no Corão Sagrado: certamente Allah, ele quer que a impurificação, que a sujeira saia de vocês e de vossa família, e ele quer purificar vocês todos. Isso mostra que a palavra purificação, a palavra tahara, está no Corão Sagrado e Allah obriga a gente a se purificar a todo momento. O versículo que ela fala no Corão Sagrado, na surata Tauba, do arrependimento, no versículo 103. Surata Tauba, versículo 103, ele fala: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Ele fala aqui: peguem de vossas riquezas e façam caridade, e purifiquem a riqueza e purifiquem vocês todos. A palavra tahara, a palavra purificação, significa purificação da alma, do corpo. Mas a palavra purificação, como foi falada, tem a purificação da alma,
da incredulidade para o Tawhid, e a purificação do corpo, que é a purificação da sujeira para a limpeza. Tá. Então, todas essas suratas vem a palavra tahara, palavra purificação, que a pessoa deve se purificar para ficar totalmente limpa. E depois que a pessoa e depois que a pessoa ficar purificada, ele deve saber, primeira coisa que ele deve fazer quando ele desejar fazer a oração obrigatória ou voluntária, vamos entrar na oração. A pessoa, quando desejar fazer oração, e ele está com essa sua purificação, ela está purificada, está limpa, o seu corpo e o seu coração, então a primeira coisa que a pessoa faz é direcionar a Qibla. O que é Qibla? Direcionar para Meca, para Al-Kaaba. Estão me vendo bem, né? Então ela se direciona para Kaaba, direciona para Meca, com todo o seu corpo, para poder fazer a oração que ela deseja. Agora sim, né? Tá. Então, ela se direciona desejando a fazer a oração. Ela se direciona, ela fazendo a ablução e se direcionando para Qibla ou para Meca, para Kaaba, ela automaticamente ela está fazendo a sua intenção chamado Nia. Se ela fez a ablução e se direcionou na Qibla, automaticamente ela já fez a sua intenção desejando qual oração que ela quer rezar. Pois não é necessário fazer a intenção com a sua pronúncia, pois a intenção basta fazer com o coração. Pois Allah Azza wa Jal, ele é dono de todos os corações e ele conhece o que está em nossos corações. Então, a que for rezar, intenciona fazendo isso, fazendo a purificação e se direcionando para a Qibla, que basta. Ela intenciona com o coração a oração que quer rezar. A pessoa não precisa falar nem pronunciar nenhuma da sua. Falar que eu vou rezar a oração do Bohar, 4 rak'ah, que isso é errado. Muitas pessoas fazem, mas isso é errado, você não precisa falar isso, pois Allah Azza wa Jal, ele sabe o que está no nosso coração. Aí depois, a pessoa faz o quê? Ela fala Allahu Akbar. Ela fala Allahu Akbar, olhando para o lugar onde ela vai fazer a prostração. Olhando para o lugar onde ela vai fazer a prostração, levantando as suas mãos até a altura da orelha. Estão me vendo assim, entre os ombros, entre o ombro e a orelha. Vocês estão me vendo? Perfeito. Então, levante as suas mãos abertas até a altura da orelha, entre a orelha e o ombro, entre a orelha e o ombro. Levantando as suas mãos, fala Allahu Akbar e, e coloque as suas mãos sobre o seu peito.
de acordo com vocês viram no vídeo. Coloque a esquerda e a direita sobre a esquerda. Primeiro a esquerda sobre o peito e a direita sobre a esquerda. Assim. Desse jeito, você vai estar olhando para o lugar de prostração. Aí você começa a recitar a surata Al-Fatiha, a surata da abertura. A surata da abertura, chamada, conhecida como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem vários nomes dessa surata. Surata da abertura, a mãe do livro, Kitab, também, e vários outros nomes como a curandeira, que seria uma surata que você pode recitar para qualquer tipo de... Você pode se curar com ela, você recitando, acreditando em Deus, o único todo-poderoso, que Allah, ele pode te curar, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois que você recitar al-Fatiha, recite uma outra surata pequena ou qualquer outro versículo do Corão, você pode recitar. Aí parte já para outro ponto já depois. Aí parte para outro ponto, é número 3, o número 6. Aí você parte para outro ponto e fala Allahu Akbar, que significa Deus é maior. Levantando as mãos de novo, como levantou no começo, entre as orelhas e os ombros. Daquela mesma maneira. No começo, levantando as mãos de novo, falando Allahu Akbar e se inclinando. E coloque as suas mãos sobre os seus joelhos, com os dedos abertos. Coloque as suas mãos abertas sobre os joelhos. E fale ali 3 vezes. 3 vezes é suna, ou mais que 3 vezes também é suna, mas é obrigado a falar pelo menos uma vez. Quanto mais, até melhor. Falando Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Falando isso 3 vezes, ou mais, uma vez obrigada. Você pode levantar depois. Não, você pode falar Subhana Rabbil Azim, que significa glorificado seja Allah, o Altíssimo, o Grandioso, glorificado o Senhor, Allah, o Senhor, o Grandioso. E depois você pode falar mais ainda, pode falar Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li. Ó Allah, Todo-Poderoso e Majestoso, me perdoe. E depois você pode, quanto mais falar melhor, você pode depois, quando acabar, levantar as suas mãos, levantar o seu corpo, a quarta parte. Levanta e fala Allahu Akbar. Allah é maior, Deus é maior. Samia. Desculpa, depois você fala Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu
liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Você vai estar falando assim: Allah escuta aquele que o louva. Allah está escutando aquele que está a louvar a ele. Sami Allahu liman hamida, Rabbana. Sami Allahu liman hamida é obrigado o imam falar, ou a pessoa. Sami Allahu liman hamida é bom dar atenção. Sami Allahu liman hamida é obrigado o imam e para aquela pessoa que está rezando sozinha. Sami Allahu liman hamida é obrigada o imam e aquela pessoa que está rezando sozinha a falar isso. Agora, aquela pessoa que está rezando atrás do imam, ele não fala ainda e fala apenas Rabbana walaka alhamdu. Rabbana walaka alhamdu. Ó Senhor, estou a te louvar. Ó meu Senhor, estou a te louvar. Estão entendendo isso? Rabbana walakal hamd fala as pessoas que estão rezando atrás do imam, ou aquela pessoa que está rezando sozinha, ela fala Sami Allahu liman hamida, fala Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd também. Agora a pessoa que está rezando atrás do imam e apenas fala Rabbana walakal hamd, não precisa falar Sami Allahu liman hamida. Tá. Aí depois a pessoa pode fazer mais ainda, não é obrigatório, mas se falar é melhor. Ele fala assim: Ahlu Thana wal Majdi. Ahlu Thana wal Majdi ahaqqu ma qala al-abdu. Wa kulluna laka abdun. Allahumma la mania lima atayt. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jid. Você pode estar ainda, quando estiver em pé ali naquela situação, falar isso. O povo que engrandece e que glorifica Allah Azza wa Jal, o seu servo está falando isso porque Allah é o único que tem o direito de ser glorificado e ser enobrecido. E você vai estar engrandecendo a Deus como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam engrandeceu. Essa súplica você vai falar depois que você levantou da sua ruku. Quando você falou Allahu Akbar, falou Subhana Rabbi al-Azim, levantou, falou Sami Allahu liman hamida, com as suas mãos, erguendo as suas mãos na altura dos seus ouvidos, entre os seus orelha e ombro, e colocou de novo as suas mãos sobre os seus peitos. É aconselhado, como o Sheikh Ibn Baz e muitos sábios falam, nessa posição você coloca as suas mãos de novo sobre os seus peitos. Sobre o seu peito de novo. E fala isso. Tá? É aconselhado vocês falar isso e ficar ali ficar em pé com a mão no peito. Depois que levantou do ruku, continue com a mão no peito, que muitos sábios falam. Levante a mão entre os ombros e coloca de novo a direita sobre a esquerda sobre o peito. E fale várias súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a falar. Aí depois se abaixa, você abaixa para fazer a prostração, que é o número 4 ou 5, vocês veem aí qual que é o número. Você abaixa para fazer a sua prostração. Fala Allahu Akbar. Fala Allahu Akbar, colocando os joelhos no chão. Colocando o joelho antes das mãos no chão. Se não conseguir colocar o joelho, não tem problema em colocar as mãos antes, mas é melhor colocar o joelho e depois as mãos. E depois coloca as suas mãos em direção da Qibla, sempre com os dedos direcionando para a Qibla, com os dedos fechados. Como está vendo aqui na imagem. Os dedos fechados em direção da Qibla. Colocando os seus dedos fechados em direção da Qibla, fala ali no sujud, Subhana Rabbi
الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Glorifico Senhor Allah. Glorificado seja Allah. Glorificado seja o Senhor Allah. Subhana Rabbi al-A'la. E pode também, aqui nessa prostração, quando estiver falando isso, é aconselhado fazer várias súplicas. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim em um dizer, ele falou assim: o servo de Allah está mais próximo de Allah quando ele está prostrado. A pessoa está mais próxima de Allah quando ela está em sua prostração. Você vai falar Subhana Rabbi al-Ala, assim mesmo, tá certo? Aí o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, quando o servo está mais próximo de Allah, quando ele está na sua prostração. Ou como diz o profeta, sallallahu alaihi wasallam, entre aspas. Então, esse dizer nos indica que quando você está com sua testa no chão para Deus, se humilhando para Deus e mostrando a grandiosidade de Deus, mostrando a soberania de Deus, você deve ali a suplicar e pedir tudo para Deus, tudo o que você quer, porque Ele é o único e capaz de te atender e de te dar a salvação. Então, aproveite ao máximo, tanto nas orações obrigatórias quanto nas orações voluntárias, a pessoa fazer as suas súplicas sempre, nesse momento. Então, depois que a pessoa fez sua súplica, falou Subhana Rabbi al-Ala, ela deve estar, muita atenção, ela deve estar com as 7 partes no chão, com a sua testa, como estou indicando aqui no vídeo, estão me vendo bem, com a testa e o nariz, é uma só. A testa e o nariz devem estar no chão, a testa e o nariz. Isso é uma parte só, é ligado. A testa e o nariz, as suas palmas da mão, a direita e a esquerda, devem estar também no chão. E deve estar os seus 2 joelhos no chão também. E as suas pontas dos seus pés, os dedos apenas, as pontas do dedo, todos os dedos do pé segurando o chão, encostando no chão. Então seria com os seus 2 pés, são 2 partes. Com suas 2 mãos, mais 4 partes. Com seus 2 joelhos, 6 partes. E a testa e o nariz é a 7ª parte. Todas essas partes devem estar, quando você estiver prostrado no sujud, deve estar, se o seu sujud estiver correto, deve estar no chão. Não pode nenhuma dessas partes estar sem estar tocar no chão. Então depois a pessoa levanta e senta, falando Allahu Akbar. Ela levanta e senta falando Allahu Akbar. Ela sentando falando Allahu Akbar, ela deve sentar em cima do seu pé esquerdo. Senta em cima do seu pé esquerdo e deve colocar o seu pé direito com os dedos apoiando no chão. E, vocês estão me vendo bem aqui? Então, vocês devem sentar com o pé esquerdo, sentar sobre o pé esquerdo e o pé direito ficar do seu lado, apoiado no chão, firme. Tá. Agora sim. Então,
Então, depois que você levanta, fala Allahu Akbar e fica sentado nessa posição que eu falei. Fica sentado sobre o seu pé esquerdo e o seu pé firme, o pé direito firme do lado, com os dedos apoiados no chão. Aí você fala nesse lugar que você está sentado assim, nesse momento você deve falar Rabbi, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Ó meu Senhor, me perdoe. De 2 a 3 ou 4, quanto mais melhor. Rabbi gfirli. Meu Senhor, me perdoe. Correto. Rabbi gfirli, meu Senhor, me perdoe. Ou você pode falar também, mais suplicar ainda, como Rabbi gfirli, warhamni, warzuqni. Rabbi gfirli, warhamni, warzuqni. Ó meu Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim e me dê um bom sustento. Essas são as súplicas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia nessa situação sentada ali. Depois você fala Allahu Akbar de novo e se prostra com a sua testa no chão de novo. Se prostra com a sua testa no chão de novo. Fala Allahu Akbar, Deus é maior, e com as suas 7 partes todas no chão, fala de novo Subhana Rabbi al-A'la. De uma ou mais vezes, quanto mais é melhor, e podendo suplicar. Aí depois, quando acabar, você vai levantar de novo falando Allahu Akbar. Você vai sentar, naquele primeiro sentar, um sentar rápido, em cima do seu pé esquerdo, apoiando o seu pé direito, mas um sentar bem rápido, chamado Julus al-Istiraha, chamado de sentar do descanso. Alguns segundos apenas, uns 5 segundos, apenas para ter o fôlego para poder levantar. Você senta e levanta falando Allahu Akbar. Depois que você falou isso, Subhana Rabbil Ala, suplicou a Deus, fala Allahu Akbar, senta aquele sentar que você falou Rabbi Gfirli, senta aquele mesmo sentar que você falou Rabbi Gfirli. Por alguns segundos, por alguns 5 segundos mais ou menos, só dá o tempo do fôlego para você ter a calma e a tranquilidade, que o profeta tinha essa calma, e esse sentar, ele costumava sentar. Ele sentava e depois levantava tudo até ficar totalmente em pé, falando Allahu Akbar, Deus é maior. Esse sentar de novo é rápido, tá? Senta rápido depois para apenas você se apoiar e levantar todo, ficar todo em pé. Uns 5 segundos mais ou menos você senta para ter o fôlego, 5 segundos mais ou menos, 5 segundos mais ou menos para você ter o fôlego e levantar e ficar em pé na posição do início, com as suas mãos sobre o seu peito. Nas suas mãos sobre o seu peito, a direita sobre a esquerda. E ali você recita a surata al-Fatiha, a surata da abertura novamente. E ali você recita a surata al-Fatiha. E depois uma outra surata pequena ou outros versículos do Alcorão Sagrado. Se for uma oração voluntária, obrigatória, e você está rezando de imam, liderando a oração, é aconselhado você não rezar a segunda, depois da Fatiha, não falar uma surata muito comprida que possa cansar os outros de trás. Agora, se você está rezando voluntariamente sozinho, aí sim você pode rezar, falar várias suratas e prolongar. Correto? Então, você fala essa surata e depois você faz tudo novamente. Você faz tudo novamente até tudo isso de novo você faz novamente. Aí depois você fazendo tudo novamente, quando chegar na última prostração, que é na segunda prostração, no segundo sujud, você vai sentar
e ficar sentado ali, aquele sentar que a gente aprendeu, em cima da perna esquerda e deixar a direita firme, apoiando os dedos no chão. E ali você vai pronunciar o chamado at-tashahhud. Só que se pronunciar o tashahhud, eu prefiro dar isso aqui para a próxima aula. E deixar agora aberto para alguma dúvida ou pergunta para poder, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, para a gente interagir. E a minha imagem continua ainda congelada ou está me vendo? Bismillahirrahmanirrahim. Vamos então ver algumas das perguntas dos irmãos. O irmão Rashid, ele pergunta aqui como deve fazer a oração. Um irmão com deficiência, no meu caso, em específico, não dobro a perna direita para ficar de joelho, só posso fazer em pé ou sentado no chão com as mãos eretas. Isso é permitido ou existe outra maneira? Com certeza, se a pessoa não consegue fazer a sua oração em pé, ele pode rezar sentado. Se ele não consegue rezar sentado, ele pode rezar deitado, de lado, ou como ele rezar. Isso é o dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, se a pessoa, no caso do Rashid, ele consegue rezar em pé, que na hora dele sentar, ali como foi explicado, ele não consegue sentar, então ele senta de uma maneira que vai ficar fácil para ele, que não vai prejudicar ele, pois assim ele vai estar rezando e a sua reza vai estar sendo correta, se Deus quiser. Mas se ele pode rezar em pé, ele reza em pé, aí na hora de ele sentar, ele senta de uma maneira que não vai ser difícil para ele e não vai prejudicar ele. Lógico, se ele pode sentar, ele consegue sentar da maneira que o profeta sentou, é melhor ainda. Mas se ele não consegue, não há problema nenhum, a reza vai ser válida e vai ser aceita, se Deus quiser, perante Allah Azza wa Jal. Espero que foi claro. Estou me escutando bem, né? A imagem está boa? Agora tem a pergunta da Diana Portela. A Diana Portela, ela pergunta: Assalamu alaikum. E nós falamos: Wa alaikum assalam. Quando acabamos de rezar para fazer a sunna, são 2 rak'ah. E o takbir está certo dessa forma, do lillah. 33 vezes, subhanallah, 34, Allahu Akbar. E primeiro você faz a sunna e depois o takbir. Está correto essa forma? Às vezes acho que estou fazendo errado, tipo, sem segurança. Não está muito correto não. Primeira coisa, quando acabar de fazer a oração obrigatória, quando a pessoa acaba de fazer a oração obrigatória, é aconselhado a pessoa fazer o takbir ou o tasbih que o profeta fazia. O profeta nunca, depois que acabava de fazer a obrigatória, ele levantava e fazia a voluntária. Não. Primeiro ele sempre fazia o tasbih, a recordação,
que seria, depois que você acabou de rezar, falou Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, para a direita e para a esquerda, assim como eu fiz agora, você vai falar Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Você vai pedir perdão para Deus 3 vezes e vai glorificar Allah. E depois você vai falar Subhanallah 33 vezes. Alhamdulillah 33 vezes. Allahu Akbar 33 vezes. E por último fala La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, completando 100. E para contar, como aqui estou mostrando no vídeo, vocês estão me vendo, pega com os dedos, o profeta costumava pôr com seus dedos, ele colocava com essas partes divididas. Subhanallah, 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 Subhanallah. E assim vai até terminar, ele falava 33 vezes. O profeta fazia com seus dedos, com a mão direita, ele fazia 33. Começando com o polegar, falava 33, e ia até o dedo pequeno, 33. Aí ele voltava, fazia isso de novo, e fazia, por último, 2 vezes aqui, para completar, completar a 33. Aí ele fala 33, Subhanallah, 33, Alhamdulillah, 33, Allahu Akbar, e por último, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Completando sem fazer a súplica, a recomendação que o profeta fazia, ele recomendou aos seus companheiros e a sua esposa Aisha fazer na mão. Agora, se você não consegue fazer na mão, vai se perder, você pode usar o conhecido como al-masbah, ou contador, para você não se perder. Tá travando ainda ou tá bom? Rahman Rahim. A Priscila Suzuki, ela pergunta assim, no caso de ter relação com seu cônjuge, devemos tomar banho? No banho temos que ou só lavar o corpo e fazer o wudu? Não, esse banho é chamado Ghusl al-Janaba, o banho maior, que é um banho que você deve após a relação. Nesse caso, você deve tomar um banho completo. Você começa ali falando Bismillah, lavar as suas mãos, depois lava as suas partes íntimas, depois lave as suas mãos de novo, fazendo a sua ablução. Faz toda a sua ablução, com a sua ablução, você lava todo o seu corpo, com o primeiro a direito, de preferência, depois o esquerdo. Depois você pega, assim como eu vou pegar, as suas 2 mãos, você junta as suas 2 mãos, coloca bastante água e jogue sobre a sua cabeça e esfrega bastante. Aí, faz isso 3 vezes. Fazendo isso, você lava o seu corpo e lava o seu pé por último, que você vai estar tomando o banho, o chamado Ghusl, o banho maior, o Ghusl al-Janaba. Espero que foi claro, ou Allahu A'lam. Também pode perguntar da água, se vocês entenderam a água também, se vocês entenderam as partições da água, se está tudo certo. Tem outra pergunta aqui, do Carvalho. Algumas pessoas, principalmente umas de fora, dizem que existem
A pergunta do irmão Suzuki foi clara, né? Eu já respondi. Correto? Agora perguntar a pergunta da algumas pessoas, principalmente umas de fora, dizem que existe diferença entre a oração do homem e da mulher. Procede isso? E também o fato de algumas pessoas ficarem longe das outras na oração coletiva. Isso procede? Também isso é errado. A oração do homem e a oração da mulher é a mesma, exceto que a mulher ela vai estar usando o seu hijab para rezar, vai estar coberta. Mas agora, no caso, ela vai rezar como o homem reza. Ela vai, no caso, ela vai ficar na fileira junto com as mulheres lá atrás. As mulheres devem ficar uma do lado da outra. E os homens, quando estiver na frente, devem ficar enfileirados um do lado do outro. Como, por exemplo, o profeta explicou. Ombros com os ombros, alinhar os ombros com os ombros e os tornozelos com os tornozelos. Um deve encostar no outro, porque nós somos irmãos e fazer essa união na reza é muito importante. Falou que os anjos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, falou que os anjos ficam enfileirados para rezar para Deus e nós devemos também se enfileirar do jeito que eles se enfileiram. Então, é igual os homens e as mulheres se ficar na mesma fileira, um do lado do outro. As mulheres com as mulheres, os homens com os homens, e tanto homem como mulher devem colocar a sua mão esquerda sobre o seu peito e a direita sobre a sua esquerda. E todos devem olhar para onde vai fazer todos devem olhar onde devem fazer a prostração. Então a reza do homem e da mulher é igual. Nesse caso, só tem um porém. Mulher não pode nunca rezar de imam, de líder, puxar as orações quando tiver homem ali. Correto? E a mulher também não precisa rezar, não tem essa necessidade. Foi claro? A Aya Mariam, ela pergunta, eu não sei a direção da Qibla, onde eu moro, como eu faço? Você deve procurar uma bússola, comprar uma bússola. Tem vários sites islâmicos que vendem aquela bússola para você colocar na direção da reza. Então, deve perguntar para algum vizinho ou para alguém próximo que mora aí com vocês, saber se ele sabe aonde que o sol nasce. Se você saber aonde que o sol nasce, a posição do nascente é a posição que você deve rezar, que vai encontrar a Qibla, a Meca. Allahu A'lam. Estão me vendo ainda e me ouvindo, né? A Dayana Portela pergunta, em questão o duá, podemos fazer as súplicas em português se não souber em árabe? Se você está rezando, é aconselhado toda a sua reza, principalmente a obrigatória, você se esforçar em aprender a reza em árabe, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava a rezar. Se você rezar em árabe, você vai estar rezando como o profeta rezava. Agora, no caso da súplica, de você pedir para Deus, suplicar bastante a Deus ali no sujud, é lógico, não há problema, porque a sua língua não está ainda acostumada a falar em árabe, não sabe muitas coisas em árabe, não tem problema de você suplicar ali no sujud, língua, porque Deus, ele entende todas as línguas, ele é o criador de tudo. A Priscila que fala que ela aprendeu antes de começar a oração a pronunciar a intenção.
isto é errado? Sim, é totalmente errado. Muitos sábios falam que isso é uma coisa ruim, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, e os companheiros dos companheiros e os outros seguidores das melhores gerações, daquelas gerações que o profeta falou, nenhuma delas pronunciaram a intenção. Pois a intenção está no coração. E o coração, Allah sabe de todos os nossos corações. Não precisa pronunciar, pois muitas das pessoas estão acostumadas a falar assim: Nawaitu usalli arba raka'atan salat dhuhr, salam al-sheikh fulano. Não precisa falar nada disso. Basta você intencionar a oração que você for rezar com seu coração, que você já está intencionando. A partir do momento que você fez a sua purificação, fez a sua ablução, você se direcionou para a Qibla, você intencionou aquela oração. Não precisa pronunciar a intenção. A Júlia, a Júlia Madiri, ela está a perguntar. Ela fala: não consigo virar o pé esquerdo para sentar depois da prostração. Tem problema? Sento nos dois ao mesmo tempo reto. Tá. Se você não consegue sentar virando o seu pé esquerdo, é bom você tentar. Se vai te prejudicar muito, você vai ficar, não consegue algum, não tem problema sentar nos dois ao mesmo tempo. Não tem problema, mas o profeta Muhammad da Sunna é sentar ao esquerdo. Se você não consegue, não tem jeito, não há problema. O Deus é que sabe. O Salahuddin ele pergunta aqui da carne de porco. A irmã permite? Não entendi isso. Guarda, ela pergunta, no caso do casal, a mulher fica ao lado do esposo ou atrás dele, na oração feita em casa. Aquela oração que vai rezar o homem e a mulher fica atrás, não do lado. Do lado fica só rezar dois homens junto ou duas mulheres junto. A mulher e o seu marido, quando vai rezar, somente os dois, ela fica atrás e ele na frente. Yusuf Abdul Azim, Al-Azim, ele pergunta: é pecado, por exemplo, comer carne de porco por esquecimento? A carne de porco é haram, você não pode comer jamais. A carne de porco é haram, não pode comer. Agora, se você não sabe, você esqueceu, uma outra coisa. Deus não vai pegar você por esquecimento. E a carne, ou então, de perdão para Deus, o único todo-poderoso. Mas, propositalmente, com a intenção, você não pode comer. Só que é um pouco difícil comer por esquecimento, pois a carne de porco é sabido sobre todos os muçulmanos que jamais se pode comer a carne de porco, é haram. Você comer ou vendê-la também. Uma carne suja, uma carne que não é limpa. A irmã pergunta aqui, a Aya Mariam, é pecado comer a carne de porco por engano? Não. Se você comeu por esquecimento, você não sabia, então é por ignorância, então não tem problema. Ou por esquecimento, você esqueceu e comeu, também não tem problema.
pede perdão para Deus e não tem problema nenhum. Propositalmente, isso é haram, não pode comer de propósito. Foi claro? A Dayana Portela pergunta: pode fazer a ablução maior para rezar ao invés da ablução menor? A ablução seria assim: purificação maior, purificação maior e purificação menor. A purificação menor é chamada de ablução, al-wudu. Agora, a purificação maior não é ablução. A purificação maior é al-ghusl, o banho. Então, você tem que tomar o banho, al-ghusl. Tomando esse banho, você vai estar se purificando da purificação maior. Exceto se você não tiver água por perto ou tiver incapacitada de usar a água. Ou incapacitada de usar a água, aí você faz o tayammum. O Rashid, ele pergunta assim: com relação à pergunta anterior da irmã Aya, Mariam, sobre a Qibla, tem um site que ajuda? Sim, Islam Finder. É muito bom e lá eu acho que tem a Qibla e pode ajudar ela, com certeza. Barakallahu fikum. O Salahuddin, ele pergunta assim: Sheikh, a mulher pode rezar, fazer o adhan? De acordo com o Sheikh Bin Baz em alguns mashayikh, eles falam que a mulher não precisa e não tem necessidade de fazer al-adhan. O adhan é para o homem fazer. E a voz da mulher é considerada fitna, tentação. Allahu alam, e Deus é que sabe. Warda, Sheikh pergunta: trabalho numa empresa cuja direção é evangélica e às vezes passo passo um pouco do horário da oração, pois procuro conciliar com o horário do almoço e do lanche. Há problema nisso? É importante sabermos que é obrigado, com vários versículos do Alcorão Sagrado, que ela fala que a oração foi prescrita para o crente no seu devido horário. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele explicou quais são os horários das 5 orações obrigatória. Então, nós muçulmanos não podemos deixar de fazer as nossas orações nos seus devidos horários, nos horários seguintes, que são Fajr, Zuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Se passou do horário, a gente, de propósito, sem ser por esquecimento ou sem ser por então a gente cometeu pecado e erro. Não devemos fazer o máximo e poder rezar no horário correto. Não pode passar do horário. Tem que o horário, por exemplo, o horário do Dhuhr, que é a oração do meio-dia, ele vai até entrar a oração do Asr. Então, o Dhuhr, quando o sol está no meio, centralizado no meio da Terra, ele está entrando no Dhuhr. E ele vai até quando a sombra de qualquer é maior que ela própria. Então, é um horário bem grande. Então, você pode fazer nesse horário a sua oração no Dhuhr. Agora, se passar, você não deve, é um pecado que você está fazendo, exceto se você não tem como mesmo, tá difícil, tá, não conseguiu um horário, não conseguiu, lá onde você trabalha não teve jeito. Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Ittaqullah mastata'tum", temam Allah quanto vocês conseguirem. O Deus é que sabe. Eu acredito que foi
A Dayana Portela fala, rezar durante o ciclo menstrual. Sei que não pode. E doar pode. Temos que fazer o wudu para fazer doar. Pode fazer o doar sem problema nenhum. Rezar não pode, mas doar pode. Não tem problema fazer doar e pode fazer doar sem wudu, sem ablução. Pode fazer. A Biakedir, ela pergunta, e se a mulher estiver entre mulheres apenas, deve fazer este caso? É aconselhado, não precisa. O chefe Ibn fala que não precisa. Tem alguns sábios que falam que pode, sem a voz muito alta. Mas o chefe Ibn e alguns sábios, rahimahullah, eles falam que não precisam fazer. Não se deve fazer. Allahu A'lam. Ok, então, vamos deixar para a próxima aula, se Deus quiser. A gente vai falar, e pode até ser nesse caso, como está falando aqui, administração do site, podemos deixar fazer 15 minutos de perguntas no início da aula. Caso surgir dúvidas, tudo bem como quiser, se Deus quiser. Allah que sabe melhor. Eu vou tentar ver se eu consigo resumir um pouco da aula e depois eu passo para a gerência do site e eles colocam à disposição de todos. Insha'Allah. Então, até a próxima aula. O Sheikh Ahmad Al-Khalif ele vai agendar e nós vamos, se Deus quiser, estar presente. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin, wastaghfirullah wa atubu ilayh, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum.